Estamos aqui hoje em mais um episódio Pode Confessar com Keila Trade. E hoje estou aqui com Maria Eduarda Jucá e Miguel, que é nada mais nada menos que embaixador e foi o jovem senador, primeiro jovem senador ou teve vários já? Foi o primeiro jovem senador. Primeiro jovem senador. Foram 5 mil inscritos, né? Não foram? Não. Mais ou menos? Do jovem embaixador. Embaixador, 5 mil inscritos. E ele ganhou com um projeto que ele apresentou lá para o pessoal e viajou. Ele vai contar tudo para vocês. E o seguinte, gente, o que eu quero dizer? Às vezes a gente acha que a oportunidade precisa ser... acontece de grandes coisas. E vocês, da sala de aula, direto para o mundo. E eu quero saber tudo de vocês. Jucá, posso te chamar de Jucá, então, né? Pode chamar de Jucá. Vamos lá. Quer começar falando da sua redação? Eu quero saber. Nós queremos saber, porque a minha ideia aqui é incentivar outros jovens. Então, eu acho que a gente começando ali pela redação, você falar como você se inspirou, a sua história, para outros jovens estar se inspirando na sua história. A minha redação, bom, primeiro falando do contexto da sala de aula. A divulgação do projeto do Jovem Senador veio numa aula qualquer de português, que a minha professora de português, ela chegou na sala de aula, comentou sobre e deu aula normalmente. Só que o prazo que ela deu para fazer a inscrição foi muito curto, foi de 1 semana somente. Só que eu fiquei muito interessada no projeto e fui atrás de saber como que constrói uma boa redação, como que funciona mais o projeto, e eu vi tudo sobre o projeto. Fiquei apaixonada sobre e queria muito ter a oportunidade de participar. E foi isso que eu fiz. Eu fui atrás de outros professores, fui atrás da minha mãe também, que é professora de português. Ela me ajudou muito. O meu professor, na época, que foi junto comigo para Brasília, ele foi muito importante também na minha caminhada. E foi correndo atrás do tempo para conseguir fazer uma boa redação. Eu não estava com aquela coragem ainda de me inscrever no Jovem Senador, só que é com medo mesmo que a gente tem que ir, né? Então, eu entreguei minha redação no último segundo e passou algumas semanas, aí a diretora chegou para mim e falou: tem uma ligação para você e é de Brasília. Fiquei assustada porque quem de Brasília que quer? Quem quer falar comigo? E em nenhum momento você achou que fosse... Não achei. Eu fiquei, gente, o que eu fiz? Eu fiquei assustada. Eu falei, alô. E o pessoal falou, oi, tudo bem? Que a gente está falando diretamente de Brasília para anunciar que você é a nova jovem senadora de Mato Grosso do Sul. E eu fiquei sem reação, meu mundo caiu. Você estava na escola? Estava na escola, ligaram para mim à tarde e eu estava junto com um projeto de iniciação científica que eu fazia parte na época. E eu estava me preparando para apresentar esse projeto de iniciação científica quando veio a ligação e eu comecei a chorar na hora. Aí de emoção, claro, surpresa, eu estava naquela euforia. E eu comecei a chorar com as minhas outras amigas que estavam lá também e me ajudaram também no processo de criação da redação. Então, a redação, para mim, foi um combo de muitas coisas. Foi de esforço, foi de corrida contra o tempo, foi de muito companheirismo com as pessoas que acreditavam em mim. E é muito gratificante quando isso dá um retorno tão... O resultado, né? Exatamente. Agora, eu vou fazer a mesma pergunta, porque o do Miguel são 2. Ele foi jovem senador e embaixador. Eu quero saber como você fez o seu projeto. O jovem senador também foi pela redação. Explica aí para o pessoal que está nos assistindo. Bom, eu era presidente do Grêmio Estudantil e eu fiquei sabendo do jovem senador por ela. Ela foi em 2 edições anteriores à minha. E eu fiquei, cara, é uma oportunidade muito boa. E eu divulguei através do Grêmio Estudantil para os alunos que queriam participar e tudo mais. Dei um apoio da minha professora Isabel, de português, excelente em redação. Daí a gente foi fazendo esse trabalho com os estudantes, eu também fui escrevendo a minha redação. Daí no final a gente foi apurando, e a minha redação foi selecionada, a gente mandou e foi assim... escrita, reescrita, e ajuda com o professor de história, de geografia, pesquisar bastante, assim, sobre o tema, e até que eu consegui mandar, assim, tava com muito medo, não achei que eu ia passar, uma coisa, assim, deixa muito apreensivo, porque é uma oportunidade que pode mudar a sua vida, querendo ou não, né? Então, assim,
foi um processo bem árduo, assim, de escrever e tal, mas deu muito certo e, nossa, eu tenho gratidão à minha professora e tudo mais, e todo esse esforço, né, que a gente construiu. Muito bom. E o Jovem Embaixador? Então, o Jovem Embaixador era um programa de liderança da Embaixada Americana, e eles selecionam jovens do Brasil que têm esse perfil de liderança, têm uma proficiência em inglês e impacta a sua comunidade. E eu tinha um projeto, participava de um projeto relacionado à juventude, né? E o juventude no espaço de política, simulações da ONU e tudo mais. E apresentei esse projeto também, por exemplo, a minha experiência no Jovem Senador mostra liderança, a gente coescreve um projeto, o meu foi sobre segurança digital. Então, assim, tudo isso mostra liderança. Legal. Então, eles foram selecionando, escolhendo esses jovens e acabei sendo selecionado para o Jovem legal. Embaixador. Nossa, foi uma experiência incrível. Então, esse projeto também é igual uma redação, é isso? Só pra gente É uma entender. prova, eles fazem algumas perguntas, por exemplo, o que significa liderança para você, ou como você impacta a sua comunidade. Tudo em inglês. Tudo em inglês. E, Olha só, gente, fiquem sim. ligados. E eles vão selecionando e acaba sendo foram esses 30 jovens. No caso do Jovem Embaixador, dentre 5 mil candidatos, 30 foram representando o Brasil nos Estados Unidos. 30. Olha só, que legal, gente. Aí, vocês fizeram, passaram. Agora eu quero saber, Jucá, o impacto quando você chegou, ganhou a preparação para ir, porque você passou uma semana em Brasília, Isso. sendo nova, jovem senadora. Conta aí pra gente. Esse processo, a semana, na verdade, foi maravilhosa. O senador Nelsinho foi o primeiro que me parabenizou, ligou para mim, falou que estava me esperando em Brasília. Eu sentei lá na cadeira dele, no Senado, inclusive, foi muito gratificante ter aquela experiência de um senador, realmente. Então, ter a experiência com outros jovens do Brasil inteiro, são 27 jovens de todo o Brasil, cada um representando o seu estado, é uma sensação que é inexplicável. Mas quando eu retornei dessa semana, que eu voltei para minha realidade, foi outra coisa diferente também. Eu comecei a ver as oportunidades também estudantis de uma maneira muito mais sensível. Então, quando eu retornei, eu fui muito bem recepcionada pela minha escola, teve aquela parabenização, teve notícias no jornal saindo sobre mim. Eu fiquei, nossa, gente, estou tão importante assim. Ou seja, fiquei famosa. Famosa, E melhor ainda, por conta da sua redação, né? Exatamente. Eu fiquei, nossa, nada que eu já tinha feito me deu tanto retorno, assim como uma redação, uma simples redação que você escreve no papel. Então, eu fiquei muito lisonjeada com todo esse carinho que veio depois que eu retornei. Que legal. E aí eu quero saber, assim, como que foi a semana? Nós queremos, eu falo porque eu quero passar para todos que estão assistindo, mas eu também quero saber qual que foi a sensação de estar ali acordando e dormindo, sabendo que no outro dia você ia ter que estar ali fazendo as mesmas funções que um senador. Foi Uma senadora, né, no caso. Foi assim, eu vou confessar que foi um pouco desgastante, porque é o dia inteiro com programação, aí você tem que estar ali e fazer as propostas também, que a gente tem, igual o Miguel falou, a gente é dividido em comissões de acordo com os nossos interesses. Então, eu fiquei na parte de meio ambiente, na Comissão da Unida Floresta, e lá a gente fez a proposição de leis, né? Sim. Então, a gente viu realmente o que o senador faz. E tinha hora para levantar, tinha hora para dormir. Às vezes a gente não dormia, acordava cansado. Nossa. Mas foi um combo, assim, de muitas coisas. E eu acho, até hoje, que passou muito rápido. E fora a responsabilidade, porque você está muita ali, responsabilidade. né, lidando com leis que são para o Estado, né? Às vezes, São leis que vão mexer com pessoas. enfim. Exatamente, né? Então, você sentiu na pele. Foi Na bom? pele, foi bom demais. Ai, muito bom. Miguel, a mesma pergunta. Qual que foi a sensação? Primeiro, você foi jovem embaixador. Senador primeiro. Isso. Qual que foi essa sensação de você acordar e dormir sabendo que você tinha que estar ali com responsabilidade para o seu estado? Nossa, foi muito diferente, assim.
quando a gente não tem esse contato com a política, a gente não sabe o que está se passando ali. Por mais que existem conteúdos na internet e tal, a gente nunca tem noção real de como funciona. E até muitas das vezes as pessoas têm a visão errada de que não trabalham e tudo mais. E quando você chega lá, você vê assim, é um corre-corre, os corredores e todo mundo trabalhando para o país funcionar. Então é uma responsabilidade muito grande, porque querendo ou não, a gente representou o nosso estado, jovens queriam estar no nosso lugar, então assim, é uma responsabilidade muito grande que você assume e você tem a possibilidade de fazer uma proposta de lei, mudar algo que é um problema para a sua realidade. Então assim, quando a gente não tem contato tão direto com a política, então aquilo lá foi muito, mudou minha vida, assim, de fato. Então foi muito, nossa, me transformou, porque eu pude falar assim, nossa, isso é de fato, né, democracia, você tá participando ali, poder tentar mudar alguma coisa, impactar os outros jovens também. E uma semana dá pra ver muita coisa, Sim, né, que totalmente, acontece. totalmente. É. Foi muito legal. E o jovem embaixador, como jovem- foi? Você saiu daqui de Campo Grande, sozinho, foi lá para os Estados Unidos, como que foi? Conta aí pra gente. Então, não fui sozinho daqui de Mato Grosso do Sul, é até curioso, porque quando eu fui vendo a lista, né, de selecionados, o primeiro que eu vi foi o nome de um colega meu daqui do estado de Mato Grosso do Sul. Eram 30 jovens do Brasil. Eu não imaginaria que Mato Grosso do Sul mandaria 2 pessoas. Daí eu fiquei assim, putz, foi uma pessoa de Mato Grosso do Sul. Então, é muito difícil eu já ir. Daí eu desci pra baixo e tinha o meu nome. Então, assim, fiquei muito feliz. Que é o Arthur, outro jovem embaixador daqui. Tem estados, por exemplo, Santa Catarina, Goiás, que não mandaram nenhum jovem embaixador, mas Mato Grosso do Sul mandou 2 nesse ano passado. Então, assim, foi muito gratificante, porque foi muito desgastante, estava muito nervoso pro resultado, porque, por exemplo, a única vez que eu fui para fora do país foi pro Paraguai, que é aqui do lado, né? Então, assim, foi uma experiência muito... E também é uma experiência boa. uma experiência boa. Então, foi muito, assim, me transformou também. Lá tem um objetivo diferente, né? A gente mexe... Nós queremos saber o objetivo e como que foi, assim, o seu... o diário, né? O dia a dia. Então, o jovem embaixador ele tem o objetivo de fazer você conhecer mais da cultura americana. Você fica na casa de família dos Estados Unidos, mas você também tem contato, por exemplo, com o Departamento de Estado americano, você faz simulações da ONU, programas de liderança, e você conhece projetos sociais lá. Por exemplo, projeto que está mudando a comunidade com piscicultura, criação de peixe, com jardim. Então, assim, projetos pequenos, assim, impacto comunitário, mas que realmente está transformando a sociedade lá. Então, assim, a gente foi com uma ideia muito assim, nossa, você precisa fazer algo grande para transformar a realidade. Mas, assim, lá a gente viu que, poxa, tem gente transformando a realidade com coisas pequenas. É um pensamento muito comunitário, eu tive essa sensação. E é focado em liderança mesmo. Muito bom. Muito bom, muito legal mesmo. Você tá vendo? É isso que eu quero passar para todos vocês que estão em casa, que vão nos assistir nesse Pode Confessar com Keila Trade. O seguinte, parabenizar primeiramente os professores. Sim. Né? Vocês Com certeza. 2 vieram da escola pública, né? Eu Sim. queria que vocês falassem o nome da escola, por favor. A minha escola, que eu passei pelo Jovem Senador, é a Escola José Maria Hugo Rodrigues. Parabéns, porque você... né, levou o nome não só do estado, mas da escola, enfim, e a sua? Valdemir Barros da Silva, lá nas Moreninhas. Olha só. E o que eu quero dizer com isso, gente? Quantos jovens, né, tem que saber disso, saber Sim. que existe esse projeto que não é escolhido por aqui. Existe uma redação, existe todo um trâmite para que outros jovens possam sentir, né? Sim. E me fala também sobre vocês 2 fizeram, ela é embaixadora, vocês 2 fizeram essa do Caitros. Explica pra gente um pouco esse projeto, né? Sim. O Caitros, ele surgiu no final do ano passado, inclusive, e a gente estava conversando com o Miguel sobre a criação dele antes de começar a ele existir, e a gente ele participou comigo do todo o processo de criação, desde a decisão do nome, até como que funcionaria, quais seriam os objetivos, e a gente chegou no consenso de que oportunidades que mudaram a nossa vida, elas precisam ser amplamente difundidas. Então, a gente criou o Caitros com a finalidade de democratizar o acesso a oportunidades estudantis. Então, é focar nos anos finais, no ensino fundamental e todo o ensino médio. E a gente está ainda desenvolvendo
maneiras de fazer essa divulgação. Então, principalmente o nosso Instagram, que a gente tem um Instagram do projeto, que tá fazendo essa divulgação de oportunidades. Então, o Jovem Senador, que vai ser um dos maiores divulgações que a gente vai fazer, Sim. e outras oportunidades também, como o do Miguel Jovem embaixador. Isso, do Jovem Embaixador. E outras oportunidades também que a gente está desenvolvendo. Sim, essas oportunidades mudaram a nossa vida, né? Tipo, a gente veio de escola pública e muitas das vezes, sei lá, você não tem acesso mesmo à oportunidade. Tem gente muito inteligente mesmo nesses espaços, só que não tem a chance de mostrar o talento. Então a gente falou assim, poxa, a gente quer criar uma plataforma para que esses jovens tenham acesso a mudar a vida deles. Porque, por exemplo, no Jovem Senador, para muitos foi a primeira vez que viajou de avião. Coisas que muitas das vezes as pessoas têm como garantido, para eles é uma coisa extraordinária, assim. Sim. Você visitar um museu ou tá ali no espaço da política. Então, você entregar para os jovens de Mato Grosso do Sul a chance deles alcançarem esses espaços de poder, que é muito importante. Então, assim, foi uma coisa muito especial pra gente, porque a gente sabe que isso pode transformar a vida dos jovens daqui do estado. E qual que é a plataforma? Fala aí pra gente, pra poder as pessoas já anotarem A gente divulga principalmente pelo Instagram. que é o Isso. Caitros. Caitros. E a gente também tem uma comunidade no WhatsApp pra estar mais próximo desses jovens e estar divulgando ali Se com esses eles. jovens querem fazer parte, eles entram pelo Instagram? Isso. É só digitar Caitros underline, se não me engano, e lá na biografia vai ter o link que pode acessar TikTok, temos o TikTok também, uma página do LinkedIn, Facebook, a comunidade do WhatsApp, que a gente vai começar. Todo essas plataformas Instagram voltada para a divulgação da oportunidade, de oportunidades para essas inscrições que serão abertas. Ali vocês vão encontrar tudo, é isso? Isso, exatamente. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, mudando assim um pouco dessa linha. Como foi para vocês? Têm assim um tempo de estudo? Como que está sendo essa questão antes e agora? E o que vocês estão fazendo agora? Já vou perguntar para os dois. O que vocês estão fazendo agora, atualmente? Como que está sendo a vida, a faculdade, essas coisas? Tá sendo bem um monte de coisa mesmo. Tudo bem com o tempo tem que ter mais horário. Mais de 24 horas. Mas antes de participar do Jovem Senador, já tinha uma rotina de estudos, porque eu almejava entrar na faculdade e eu estudava, fazia as tarefas, né, que a professora não dava, mas estava além para vestibulares, principalmente. E depois do Jovem Senador, eu vi que eu poderia fazer uma boa redação, só que eu queria fazer melhor, entendeu? Então, eu continuei estudando redação para fazer o Enem, vestibular das universidades aqui de Mato Grosso do Sul. E eu comecei a estudar também para melhorar meus estudos. Então, eu estudei principalmente para aplicar para algumas escolas que forneciam um maior preparo para a questão de vestibular, e eu consegui passar numa escola voltada para a preparação de vestibular com bolsa 100%, e eu fiquei muito feliz por causa disso. Me ajudou bastante nos meus estudos. E agora que eu finalmente consegui passar numa faculdade, atualmente eu sou graduanda de Direito na UEMS, e eu estou voltando meus estudos para a área do direito, né, principalmente, mas essa parte de conciliar o Caitros, a questão de você se dispor para outros projetos que vão além também da sua vida acadêmica, ali só na faculdade, está sendo muito interessante, porque você tem que conciliar principalmente o seu tempo. Então, você estudar para provas, para a sua vida além da faculdade, questão de vida social também é importante. Cuidar da sua saúde também é muito importante. E também, eu atualmente sou representante do centro acadêmico, lá da UEMS, o CAESP, e você precisa... E como que foi? Você passou e você chegou e falou, vou me candidatar a presidente. Foi bem assim? Foi, na verdade, que o curso de Direito da UEMS, ele é muito recente. Então, é tudo novo. O campus é novo, eu sou da primeira turma de Direito da UEMS, e é tudo muito novo. Então, você é praticamente pioneiro. Então,
O CAESP, o Centro Acadêmico, ele foi criado no quase no mesmo ano que foi criado o curso também, só que eu entrei na presidência no meio do ano passado. Aí eu tomei as rédeas Tinha outra. presidente, isso tinha Aí- outra antes, mas aí eu tomei as rédeas e comecei na presidência. Aí começou a Legal. desenvolver todo o centro acadêmico. Sim. Ela chega já colocando ordem, isso eu entendi. Exato. E ela é boa nisso. Ela é boa. Que bom. E você, Miguel? Nossa, então, passado os Jovens Embaixadores, que foi no começo do ano passado, eu tinha aplicado para um programa que é relacionado ao Departamento de Estado americano para tentar uma faculdade nos Estados Unidos. Eu tinha feito passe para o UFMS os 3 anos, daí eu passei em Direito. Só que para participar desse programa, eu teria que desistir de qualquer faculdade aqui no Brasil. Daí eu acabei não entrando na faculdade de Direito e tentei esse processo. Estou esperando os resultados das universidades dos Estados Unidos até hoje. Eles vão até abril, mais ou menos, eles vão dar todos os resultados. Daí, bom, basicamente isso, né? É um risco que a gente toma, mas assim, para tentar mesmo e correr atrás do sonho. Então, tentei esse das universidades americanas e tô tentando também. Eu tinha passado em Direito, né, pelo passe, e esse ano eu mandei de novo o SISU aqui para o UFMS também. Então, a parte acadêmica ainda está em construção para mim, e eu acabei focando no ano passado mais nessa questão de focar nos projetos e estudar para aplicação para a Universidade Americana. Muito bom. Nós estivemos juntos lá em Brasília, né, com os líderes do Amanhã. Qual que foi a sensação, vocês, com aquelas que são crianças que têm 16? Deixa eu perguntar, qual que é a idade de vocês? Porque eu olhei aqui, mas eu quero que vocês falem. Eu tenho 19 anos. Eu tenho 18. Ou seja, quando vocês foram com qual idade? Eu fui com 15 anos. 15 anos. 15. Eu fui com 17. 17. Sim. Olha a importância. É isso que eu quero passar para os jovens que estão em casa assistindo, que não existe, eu vou esperar, né, chegar à idade certa. Você com 15, com 17, Isso. foi para os Estados Unidos como jovem embaixador. E fala um pouquinho, o que o jovem embaixador faz? Porque você teve para o pessoal que está assistindo, para entender. Aham. Bom, o embaixador no geral, né, aquele que representa mesmo o país, ele vai participar de reuniões diplomáticas e tudo mais. A gente estava lá como jovem embaixador representando o país num contexto, por exemplo, a gente foi para Cleveland, em Ohio, a gente representou o nosso país com um conselho lá do município, e a gente divulgar a cultura brasileira, mostrar o que a gente pensa e focar principalmente em liderança, em como que a gente pode impactar melhor as nossas comunidades. Então, a gente participou de uma simulação da ONU e teve contato com o Departamento de Estado americano, tudo representando o Brasil de fato, como um Então, sai o embaixador. problema daqui para os Estados Unidos, quem resolve é o embaixador. O embaixador, isso. É isso que eu quero deixar claro para o pessoal de casa estar assistindo entender, Sim. não é? E as embaixadas, por exemplo, elas também têm um papel de partilhar dessa cultura do seu país, né? Por exemplo, do Líderes do Amanhã, a Embaixada da Índia tem esse programa com yoga. Então, assim, eles vão divulgar a cultura. Então, a gente também foi divulgando a cultura do Brasil e também tendo contato com a cultura americana. Então, assim, um intercâmbio cultural, de fato. É uma troca, né? Sim. Que legal, muito bom. E, Jucá, como que é a questão da sua família? Elas interferem? Não, vai fazer direito? Não, a sua mãe não, quero que você faça. Ela é professora. Você é professora. Ela interfere em alguma coisa ou ela deixou você livre para escolha da sua Olha, profissão? A minha família, os meus pais, na verdade, a minha família como um todo, eu sei que do fundo do coração me apoiam em tudo que eu fizer. Então, falar, eu não quero fazer faculdade, eu quero só fazer um curso técnico, ou só decidir outra coisa para o meu futuro, eles vão me apoiar, vão entender o meu lado, só que eles não têm a opinião deles, mas... E isso é interessante a gente conversar aqui, porque todo mundo sabe que existem pais que pressionam, e isso acaba, às vezes, deixando a cabeça ali da pessoa que está entrando na sua área acadêmica, na sua área acadêmica da profissão, né, ali e acaba deixando a pessoa atordoada. Então, isso que você falou é muito interessante. Meus pais me apoiam no que eu quiser. Isso é muito interessante. E você, Miguel? Então, eu tinha passado para Direito, só que daí eu fui desenvolvendo essa pesquisa, porque para aplicação para a Universidade Americana, você tem que falar sobre você bastante.
E eu acabei mudando para ciências políticas, que é uma área que eu gosto bastante de política, também muito por causa do Jovem Senador. Então, é um caminho que eu fui me encontrando. Então, assim, eles me apoiaram bastante, sabe? Porque conforme fui passando nesses processos e tudo mais, eu acho que se você tem certeza do que você quer e você vai fazer aquilo bem, não vai ter problema, sabe? Eu acho que Então, assim, eles me apoiam bastante. Olha, eu ficaria aqui conversando com vocês dois, que são dois fofos. E a vida inteira. Só que as coisas boas acabam. Infelizmente. Eu quero que vocês, primeiro Jucá, os dois, deixem aqui uma frase, uma coisa do coração para esses jovens que vão assistir, para as mães, para os pais, enfim, para todos que vão assistir, que coisas pequenas começam, igual você falou, a gente às vezes acha que precisa de uma coisa muito grande para dar certo, e não, saíram da sala de aula, os dois, escola pública, estão assim, uma carreira brilhante, e já estão brilhando, e vai brilhar mais ainda. Então eu quero que vocês levem isso na palavra de vocês, para nós encerrar aqui o nosso Pode Confessar. Bom, o maior ditado que eu posso falar é: viva a sua oportunidade. Porque as coisas vêm no momento que você menos espera. Então, é agarrar a oportunidade no momento e na hora certa, da maneira que ela chega para você. Então, se você tá com medo, vai com medo mesmo. Porque, na verdade, isso que é ter coragem. Sim. Bom. Nossa, pra mim é a mesma coisa, assim. Tanto que o Caetros, ele fala de oportunidade, e a oportunidade é muito boa, assim. E muitas das vezes você não vai acreditar em você, assim. Processo de jovem senador. Eu não acreditava que eu ia passar. O jovem embaixador também estava muito nervoso. Então, assim, alguém vai ter que estar naquela posição de sucesso que você enxerga. Então, por que não pode ser você? O que essa pessoa faz que você não faz? Então, assim, entregar essa oportunidade, te permitir viver o processo e tentar, e arriscar. E pode dar errado, mas também pode dar certo. E eu acredito que é isso. A vida é sobre tentar mesmo e correr atrás do que você acredita. E acho que tudo vai dar muito certo. Nossa, parabéns, gente. Obrigado. Olha, quero parabenizar mais uma vez os professores da escola pública, porque os pais e as escolas públicas aqui do nosso estado, porque Sim. vocês são dois jovens que serão modelo aqui para os nossos jovens. Então, o nosso Pode Confessar encerra por aqui. Muito obrigado. Fiquem ligados nos próximos episódios. E até